Pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, o que é de fato programar. Por que a gente utiliza linguagens de programação e o que é uma linguagem de programação? Pensa comigo o seguinte caso. Você é um brasileiro e você foi para a Rússia. Você não fala russo e o russo também não fala português. Então, o que nós precisamos fazer aqui neste caso? Você precisa levar com você um tradutor, um intérprete, que no caso aqui, quando a gente vai falando de computação, eu vou chamar de interpretador. E o que esse interpretador faz? Ele pega o que você está falando e traduz, interpreta para o russo, para que o russo consiga te entender. Mas aqui, quando a gente fala de programar, não é interpretar de uma língua para outro país ou algo do tipo. A gente está falando de conversar com computadores. Mas o computador não entende o que você está falando. E você não entende o que o computador está falando. Então, um não entende a linguagem do outro. O computador fala binário, você não. Então, o que a gente precisa? De uma linguagem de programação. A linguagem de programação, ela é esse interpretador. Ela vai pegar os seus códigos, então você vai criar códigos seguindo o padrão da linguagem de programação, e essa linguagem de programação vai pegar esses códigos e interpretar para a linguagem de máquina, para que o computador consiga executar essas ações. Então, por isso nós precisamos dessa linguagem de programação. Aí a gente se depara com um monte de linguagem de programação. E então, por que nós vamos aprender a linguagem Python, que é a linguagem de todo esse evento aqui, e o framework Django também? A linguagem Python é uma linguagem, ela é extremamente fácil de se aprender, uma linguagem extremamente poderosa e, principalmente, ela é uma das linguagens mais utilizadas no mercado de trabalho. Se você domina realmente Python, você não fica sem emprego de forma alguma. Existem muito mais empresas que precisam de programadores Python do que programadores Python para trabalhar nessas empresas. Então aqui o jogo é inverso. Quando a gente fala de programação, o jogo vira. Não é mais os profissionais que correm atrás de empresas. Se você for qualquer outra profissão, se você for um arquiteto, um engenheiro, qualquer outra profissão, é você que tem que procurar uma vaga de trabalho. Você vai até a empresa, você procura. Quando você é um programador, isso inverte. É as empresas que te procuram. Então, as empresas vão te mandar mensagem no LinkedIn, as empresas vão estar desesperadas para você trabalhar para elas. Por isso que é o melhor momento para você começar a aprender Python e Django, que é uma das linguagens de programação e frameworks com mais mercado de todo o Brasil e de todo o mundo. É uma profissão que você pode trabalhar de home office, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Aqui do Brasil, você pode trabalhar para os Estados Unidos e receber em dólar. E aqui, só aqui no Brasil, sem falar que você vai receber em dólar, a média para um profissional júnior, que é o seu nível de entrada na programação, é de quase R$4.000. Para ser específico, eu acho que é 3.673. É um dos maiores salários para júniors. Depois disso, um planner passa a receber mais de R$7.000. Um sênior passa a receber mais de R$14.000. Então é uma profissão onde as empresas vão atrás dos profissionais e por isso tem os melhores salários do país. É uma das profissões mais bem remuneradas de todo o país. E sem dúvidas que você não fica sem emprego se você souber programar, se você souber Python e Django, você não fica desempregado de forma alguma. Isso é quase impossível que aconteça. Ok, pessoal? Então é por isso que esse evento está acontecendo, para fazer com que você chegue mais próximo da sua primeira vaga como programador o mais rápido possível. Beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou aqui abrir o meu VS Code. Nessa live de aquecimento aqui, eu parto do princípio que vocês já sabem Python, que vocês já têm o Python instalado. Eu não vou mostrar a instalação do Python, até porque a instalação é muito simples, e lá dentro do nosso site do evento, pythonando.com.br/evento, vai ter um PDF com passo a passo para você instalar o Python caso você não tenha instalado, beleza? E aqui nesse caso, eu vou passar o conteúdo básico da linguagem. Então eu vou te mostrar desde os princípios básicos, da primeira coisa que você tem que fazer, desde criar um arquivo, desde rodar o nosso código e tudo mais, certinho? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu estou com o meu VS Code, que é o que a gente chama de IDE. É como se fosse um editor de texto, só que algumas funcionalidades a mais. Vai deixar nossas letras coloridas e etc. Certo? Você pode utilizar a IDE de sua preferência. Pode ser o PyCharm, Sublime Text, o VS Code ou qualquer uma. Eu aqui estou utilizando o VS Code porque a minha IDE é de minha preferência. Se você prefere outra, não tem problema nenhum. Dentro do VS Code, eu já tenho o Python instalado. Se você não tem, dá uma olhada no PDF. Se você ficar com qualquer dúvida, nós temos a nossa comunidade do Discord também, pythonando.com.br/evento/links. Todos os links aqui na descrição, pythonando.com.br/evento, você tem acesso à nossa barra de navegação, só clicar lá em links e você vai acessar o nosso grupo do WhatsApp, que é muito importante que você entre, nosso canal do Discord também. Beleza, pessoal? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu VS Code e a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma pasta onde a gente vai trabalhar e vai aprender. Então eu vou vir aqui, Open Folder,
Dentro de Open Folder, eu vou abrir aqui em Python Projects, que é uma pasta que eu já tenho. Você pode criar a pasta de sua preferência, eu vou criar dentro dessa. Vou abrir aqui para criar um novo folder, uma nova pasta, e vou colocar aqui PSW 4.0 aquecimento. Pode chamar essa pasta como vocês preferirem também. Criei a pasta, cliquei em Open. Agora, aqui será aberta essa janela, onde a gente vai poder criar os nossos arquivos. E como a gente está programando na linguagem Python, o que nós precisamos fazer? Criar um arquivo .py. Eu vou chamar esse arquivo aqui de index.py. Index.py. Fechou. Agora, dentro desse arquivo, a gente consegue criar os nossos códigos que serão interpretados pela linguagem Python e irão rodar dentro do nosso computador. Agora, pessoal, a gente precisa entender o que é programar de fato. É dar instruções para o nosso computador. Então, a gente vai falar, computador, faça isso, e ele faz. O computador ele não é capaz de tomar decisões sozinho. A única coisa que o computador faz é seguir ordens, mas essas ordens precisam ser bem instruídas, declaradas objetivamente. Um computador ele não consegue trabalhar com a subjetividade. Ou é isso ou é aquilo para o computador. Ele precisa de uma objetividade, do que ele vai fazer de fato. E a gente precisa ser claro. E isso, passar essas informações para o computador, a gente chama de lógica de programação. É a gente conseguir pensar de forma objetiva, de dar instruções claras para o computador. Porque falando parece fácil. Eu falo, computador, faça isso, faça aquilo. Mas como nós, seres humanos, não somos 100% objetivo, isso pode parecer um pouco confuso pra gente. Então nós temos que falar, você vai até lá, você pega isso, você faz aquilo, e passo a passo, ok? E nós precisamos entender que para dar essas instruções para o computador, existem várias peças ali dentro que faz cada uma das funções. Nós temos a CPU, que seria o nosso processador, vamos chamar de processador, beleza? Essa CPU, ela é responsável por fazer de fato a ação. Então, ela vai pegar aquela ação, faça isso, e executa. Ela é quem vai realizar a função, os cálculos necessários para que isso aconteça. E nós temos uma outra peça ali muito importante, que é a memória RAM. A memória RAM ela é uma peça capaz de armazenar dados dentro dela. E quando a gente fala de programar, tudo que a gente faz é pegar dados, processar esses dados e enviar esses dados para alguém, que é a saída de dados. Então, não importa o que você esteja fazendo no seu computador, tudo que o seu computador está fazendo é receber dados, ele processa esses dados e te entrega esses dados processados. Desde o editor de foto, que recebe o quê? Ele recebe uma foto e processa a foto e te devolve a foto editada. Ou do YouTube, que quando você pressiona lá, o que é a entrada de dados? Cliquei no vídeo. Quando você clica no vídeo, o que o YouTube faz? Te mostra esse vídeo. Então, o que ele fez? Ele recebeu uma entrada de dados, que foi uma informação que você passou para ele, e essa informação pode ser uma imagem que veio através de uma câmera, um clique que veio do mouse, uma letra que veio do teclado, um áudio que veio do microfone, qualquer forma que a gente tenha de interagir com o computador, ele pega esses dados, processa ele e depois tem que devolver esses dados para a pessoa. Mostrar o que aconteceu ali dentro, porque senão o computador não serviria de nada. Ele recebe dados, processa, e você não sabe qual foi o processamento, ele não serviu para nada. Ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender o uso de variáveis. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte do meu editor. Vou colocar aqui 28 para que vocês consigam enxergar com perfeição. Certinho. Então aqui, eu quero, antes de ensinar sobre variáveis, eu quero criar um ambiente virtual. Porque lembra do interpretador Python? Existe esse interpretador Python que fica no nosso sistema geral, fica fazendo tudo ali dentro. E eu não quero utilizar ele para cada um dos projetos, porque senão pode acontecer conflitos. Então eu vou criar um ambiente virtual. Então a primeira coisa que eu vou fazer é rodar Python 3, menad.py, run server. Opa, run server não, tô pensando no Django, é Python 3... Eu rodo tanto esse comando que ficou na minha cabeça. -m, venv. Então aqui a gente vai criar um virtual env, um ambiente virtual. Aqui ele vai demorar um pouquinho. Se não aparecer nenhuma pasta aqui direto para vocês, cliquem em atualizar. E beleza, agora apareceu uma pasta chamada venv. E aqui dentro que está o meu interpretador. Aquela pessoa que eu falei que ia traduzir de português para russo é esse venv, ele está aqui dentro. Mas agora eu preciso indicar nesse terminal que eu abri clicando aqui, que eu vou querer abrir ele, eu vou querer utilizar ele. Eu só criei, eu não falei, vem comigo até a Rússia. Agora eu vou falar, eu quero utilizar esse interpretador para fazer o que eu quero. Então, source venv bin activate. E você vai rodar source venv bin activate se você estiver utilizando o Linux. Se você não estiver utilizando o Linux, vai ser um comando um pouquinho diferente. Vai ser venv _scripts
/activate. Você pode rodar só assim. E se não funcionar, você faz o seguinte, você coloca ponto, e aí você vai olhar aqui, ó. No meu tá bash, porque eu utilizo o Linux. No seu pode estar duas coisas. Ou CMD, que seria o Command Prompt, ou PowerShell, que seria o PS. Se aqui em você estiver PowerShell, o que você faz? Você coloca .ps1. Se aqui estiver CMD ou Command Prompt, ou algo do tipo, você coloca .bat. E assim que você vai fazer caso você esteja no Windows, certo? Caso você esteja no Linux, você faz exatamente como eu. Source vem bin activate. Esse é o único passo que tem diferença do Windows para o Linux. Todo o resto é absolutamente igual. Certo, pessoal? Agora, como que eu sei que esse comando funcionou? Que eu realmente estou utilizando esse interpretador? Porque aqui, ó, tá aparecendo venv. Então, tá aparecendo aqui indicando que eu estou utilizando essa pasta como o meu interpretador Python, que é a linguagem de programação que nós estamos utilizando. Certo? E agora, vamos lá. A primeira coisa que eu quero, o primeiro conceito que eu quero falar para vocês é o conceito de variáveis. Variáveis é uma forma da gente conseguir armazenar dados dentro do computador. E para isso que existe a nossa memória RAM. Existem dois tipos de memória dentro do nosso computador. Aqui a gente vai falar aqui a memória RAM. Qual que é a diferença da memória RAM para o disco rígido, que seria o HD ou o seu SSD, por exemplo, seja ele um NVMe, etc., ou não? O HD, o SSD são memórias de longo prazo. Isso significa que você consegue armazenar algo ali dentro e ele vai armazenar por muito tempo. Mesmo que você feche o programa, mesmo que você desligue o computador, quando você ligar de novo o computador ou abrir o programa novamente, aqueles dados ainda vão estar salvos ali. Só que o problema do HD e do SSD é que mesmo o SSD, que é muito mais rápido que o HD, ele ainda é uma memória muito lenta. Para você conseguir acessar esses dados, é lento. Então nós não podemos utilizar isso para dados que nós estamos utilizando dentro do nosso programa. Nós precisamos utilizar a nossa memória RAM, que é uma memória de curto prazo. Ela é uma memória que, caso você desligue o computador ou feche o programa, todos os dados dentro dela são apagados. Só que ela é uma memória muito, mas muito, infinitamente mais rápida do que o HD e do que o SSD também. Falar, mas Caio, o SSD é rápido. Tá, ele pode ser rápido, mas nem se compara de forma alguma à memória RAM. É milhares de vezes mais rápida a memória RAM do que o seu HD ou SSD. Por isso que nós utilizamos ela como memória. E é nela que vai ficar as nossas variáveis. E eu gosto de explicar as variáveis da seguinte forma. Imagina que você tem um armário. E dentro desse armário existem várias gavetas. Então, nesse caso, a sua memória RAM vai ser o armário. E dentro da sua memória RAM, existem vários espaços, várias gavetas. E dentro dessas gavetas, a gente pode colocar dados. Então, o que você vai fazer? Você pode escolher uma gaveta que não tenha nada ali dentro dela, você abre essa gaveta, você escreve no papel assim, Caio. Você pega esse papel escrito, coloca dentro da gaveta que você abriu e fecha ela. Então, você armazenou uma informação ali dentro dessa gaveta, que foi o nome Caio. Só que agora, você foi embora, foi lá no supermercado, comprou algumas coisas, voltou para sua casa e abriu o armário. Você quer saber o que você guardou dentro daquela gaveta, você quer ter acesso àquele dado de novo. Só que você fala, nossa, em qual gaveta que eu guardei? Você teria que abrir todas as gavetas, caso você tenha esquecido, para descobrir em qual gaveta que você guardou. Isso seria um problemão. Então, no computador, a gente precisa saber onde nossos dados estão armazenados. Se eu armazenei alguma informação, eu preciso saber onde que foi armazenado para que eu consiga utilizar essa informação depois. E aí que vem a sacada. A gente vai dar nome para cada uma dessas gavetas. E esses nomes é o que a gente chama de variáveis dentro de uma linguagem de programação. Então, antes da gente abrir a gaveta, a gente pensa assim, o que eu vou guardar lá dentro? Então, eu vou guardar lá, por exemplo, nome. Aí eu escrevo num papel escrito nome. Na frente da gaveta, eu colo lá nome. Agora sim, eu abro a gaveta, eu pego o papel com o nome K escrito e coloco lá dentro, fechei a gaveta. Agora, quando você quiser ter acesso a esse dado novamente, o que você faz? Você olha, qual gaveta está escrito o que eu quero? Ah, essa gaveta aqui está escrito o nome, eu quero o nome. Abre essa gaveta e olha o que tem ali dentro. É exatamente isso que são as variáveis e é o que nós vamos fazer aqui hoje. Então vamos lá. Para a gente declarar uma variável dentro da linguagem Python, a gente faz da seguinte forma. A gente simplesmente vai dar um nome para ela e eu vou colocar aqui, por exemplo, nome. E aqui, você pode chamar do que você quiser, desde que não comece com números ou caracteres especiais, como underline, por exemplo, certo? O underline aqui vai ser um caso especial de variáveis, tá? Não se preocupe com isso, mas você não pode começar com números. Depois você pode colocar underline, número, o que você quiser, tá bom? Mas coloque aqui sempre coisas que remetam àquilo que você vai armazenar. Se você vai armazenar a idade de uma pessoa, chama a variável de idade. Se você vai armazenar o nome, chama de nome, porque senão seu código fica absolutamente confuso depois. Depois eu vou usar um operador que a gente chama aqui, um operador de atribuição, que é um símbolo só de igual.
Então, eu vou estar atribuindo um valor para a variável nome. Então, o que está à esquerda do igual, imagina o igual está aqui no meio. O que está à esquerda do igual vai ser a variável, vai ser onde eu vou armazenar na minha memória RAM. E o que está à direita do igual é o que eu vou armazenar. Então, entre aspas, eu vou colocar Caio, por exemplo. Então, quando eu rodar esse código, Caio, como que eu faço para rodar esse código? É só você digitar no terminal Python, e o nome do seu programa, index.py. Como eu estou no Linux, eu preciso colocar Python 3, tá bom? Então tenta na sua casa. Eu não sei como que foi a instalação do seu Python, vai depender disso. Ou é Python o nome do seu arquivo, ou Python 3 nome do seu arquivo. Pressionei Enter e olha só, não aconteceu nada aparentemente. Mas também não me deu nenhum erro. Isso porque a única coisa que eu fiz é falar para o computador, armazena esse dado na memória. E ele realmente armazenou. Eu não pedi para ele me mostrar esse dado, não pedi para ele fazer mais nada. Por isso que não aconteceu nada. Eu armazenei lá dentro, meu computador está aqui, ó. Eu armazenei lá, mas e daí? Eu não fiz nada com isso. Mas isso foi armazenado, ok? Isso que é importante que vocês entendam, pessoal. O que é a variável? E aqui a gente poderia armazenar o nome, a idade. A idade eu falaria que é igual a 21, por exemplo. Então aqui eu estou pegando o número 21 e atribuindo, porque eu coloquei o sinal de atribuição, para dentro da variável idade, ok? Agora você fala, Caio, mas só isso não adianta de nada, eu quero ver esses dados, me prova que realmente foi armazenado. E para isso nós temos um comando de saída de dados, que é o print. O print, o que ele faz? Ele vai exibir uma informação na tela. E aqui eu vou falar, exiba para mim o idade. Então, eu quero ver, me armazena o que tem dentro da variável idade. Ele não vai exibir escrito idade, porque eu não coloquei entre aspas. Mas agora, quando eu rodar o meu código Python, olha o que ele me mostrou. Ele mostrou aqui embaixo o número 21, que foi o valor que eu armazenei dentro dessa variável. E fica falar, Caio, o que eu posso armazenar dentro de uma variável? Aí nós temos vários tipos de dados. Deixa eu criar aqui um arquivo, roteiro.txt. E aqui eu vou colocar... O que nós vamos aprender durante essa aula? A primeira coisa a gente aprendeu que foi sobre as variáveis. Então, vocês já entenderam o que é uma variável. Variáveis. Agora, a gente vai aprender sobre os tipos de dados. Tipos de dados. Os tipos de dados são o que a gente pode armazenar dentro da memória RAM. Você viu que ali eu armazenei uma idade, depois eu armazenei o nome? Você concorda que isso são coisas completamente diferentes? Isso são tipos de dados diferentes. E quais são os tipos de dados que existem dentro da linguagem Python? Existe um int, que é igual, que representa os inteiros. Existe os float, que representa números decimais, vou colocar decimais. Existe também as strings, e existe também os booleanos, os bool. E aqui, Caio, o que seriam os números inteiros? Seriam, por exemplo, 10, 100, menos 1000, menos 105 e assim por diante. Então, esses aqui são os números inteiros. Aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental de matemática. Caio, o que é os números float, que também pode ser armazenado dentro da memória RAM? São aqueles dados que possuem o ponto flutuante, por daí que vem o float, de flutuar, ponto flutuante. São dados que não são inteiros, com casas decimais. Então, por exemplo, 10.5. E aqui a gente usa o ponto e não a vírgula para separar as casas decimais, certo? 10.5, depois eu poderia ter lá o menos 1000.1 e assim por diante, certo? Todos esses são números decimais, ou seja, números de ponto flutuante que a gente chama de float. Depois nós temos as strings. As strings são um conjunto de caracteres, cadeias de caracteres. Então aqui, por exemplo, Caio seria uma string, Pedro seria uma string, E aqui eu te pergunto, se eu colocar dessa forma 10... ele é uma string ou um inteiro? Aqui vem um probleminha, hein? Quero ver quem sabe essa. Quem falou que é um inteiro, errou. Isso daqui é uma string. Porque tudo que está entre aspas, o Python considera uma string, considera uma cadeia de caracteres. Então, o 10 sem aspas, ele é um inteiro. Com aspas, ele é uma string. Isso aqui é muito importante vocês saberem. Então, qualquer número, por exemplo, entre aspas, menos 10.5. Isso aqui é um float ou uma string? É uma string, ok? E aqui, os booleanos são os mais fáceis. Não tem muito segredo. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, ou seja, true ou false.
Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem enrolação. É isso ou aquilo. Beleza? Então, esses aqui são os tipos de dados que a gente consegue armazenar dentro das nossas variáveis. Caio, me mostra como que você armazenaria um inteiro. A idade seria um exemplo disso. Idade. A idade é um número inteiro. Então, 21, ou 22, ou 50, ou o número que você quiser, desde que seja um número inteiro. Não tem como você ter 60,5 anos. Entendeu? Até tem como, se você não fez aniversário ainda, mas no caso ninguém fala isso, ninguém armazena dessa forma. Então a gente armazena o número a idade em anos da pessoa, que no caso seria o número inteiro. É um float, o que seria, por exemplo? O peso. Eu peso, quanto que eu tô pesando agora? Eu nem lembro, hein? Acho que eu tô com 70,85 quilos. Então 70,85 é o meu peso. Isso aqui é um número de ponto flutuante. Agora, uma string, por exemplo. O nome seria uma string, que é igual, entre aspas, Caio. E agora um booleano. Seria, por exemplo, programador. Então, a variável que fala se a pessoa é ou não programador. E aqui, nunca é recomendado a gente colocar acentos, por isso eu vou colocar e, tá? E programador, e eu vou colocar true. Então, beleza, eu tenho 60 anos, no caso aqui é fictício, tá? 70,85 quilos, me chamo Caio, sou um programador? Aqui poderia ser true ou false. Então, poderia ser um false aqui também, se eu não fosse programador. Mas no caso, como eu sou, eu coloco um true. Sempre começando com letra minúscula, T ou F maiúsculo, e o restante minúsculo. Esses daqui são os dados que eu consigo armazenar dentro das variáveis, então através do sinal de atribuição. E poderia printar esses dados. Print idade. Se eu printar idade entre aspas, o que vai acontecer? Ele vai escrever no terminal para mim idade, porque eu coloquei entre aspas, ou seja, isso daqui é uma string. Mas eu não quero uma string, eu quero o quê? Os dados de fato. Então, idade. Agora sim ele vai pegar o que tem dentro da minha gaveta e vai exibir para mim. Então, no caso, agora ele vai exibir o valor 60 para mim. Ok? E aqui, Caio, se eu quisesse exibir um texto, por exemplo, a sua idade é, o seu nome é tal, e assim por diante. Então, vou colocar um F antes, que é só pra gente, isso daqui é um operador do Python que vai formatar a nossa string. E aqui eu vou escrever, por exemplo, olá, Caio, olá, e não quero colocar Caio, porque vai que o nome da pessoa é outro. Então eu vou colocar, eu abro chaves, e vou colocar dentro dessas chaves a variável na qual eu quero exibir. No caso, eu quero exibir o nome, então vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Então aqui vai aparecer olá, o nome da pessoa, você tem, e aqui eu vou colocar a idade da pessoa, idade, anos, e pesa tantos, então peso, quilos. Agora, quando eu rodar meu código, olha só o que aparece, olá Caio, você tem 60 anos e pesa 70 quilos. Se eu mudasse aqui de Caio para Marcos, ele iria mudar automaticamente aqui para mim, ó. Agora já ficou Marcos. Fala, Caio, esse seu programa é absolutamente inútil, ele não serve para nada, ok? O que eu posso fazer então? Eu posso utilizar um comando de entrada de dados. Então, em vez do nome, do peso da pessoa ficar direto no código, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que o usuário informe esse dado para mim. E isso a gente chama de entrada de dados. O print, ele é um comando de saída de dados. Ou seja, o computador informa algo para mim. O input, que é o dado que nós vamos utilizar aqui, que é o input, o que ele faz? É absolutamente o contrário. Nós informamos dados para o computador. Então, posso criar o seguinte. Vou colocar aqui nome. E agora, quando eu rodar esse meu código, eu quero que vocês observem o seguinte. Vou até dar um clear no terminal para ele dar uma limpada. E vou rodar o meu código. Python 3, index.py. Rodei. Tá vendo que não aconteceu nada, mas ficou esse cursor branco aqui? Esse cursor indica que o nosso interpretador Python está esperando com que algo aconteça. O quê? Eu digitar alguma coisa. Vou digitar lá Caio. Pressionei Enter e nada aconteceu porque eu não pedi para acontecer. Mas você viu que o cursor só ficou piscando? Não apareceu nenhuma mensagem? É legal eu informar para o usuário o que eu estou pedindo para que ele digite, porque senão ele não vai saber. Então, dentro do input, eu posso colocar, entre aspas aqui, digite o seu nome. Agora, quando eu rodar esse código, olha só o que aparece, digite o seu nome, e agora sim eu sei o que eu tenho que digitar. No caso, Caio. Pressionei um Enter e beleza, funcionou. Aqui eu achei que ficou muito colado, então a gente pode até dar 2 pontos e um espaço. Agora eu posso exibir esse dado que o usuário digitou. Então eu poderia colocar um print. Olá, o nome da pessoa. Nome. Aqui, sempre que eu vou fazer isso daqui, de formatar a minha string, de colocar entre chaves a variável, eu coloco olá
e o nome da pessoa, tudo bem? Tudo bem? Olá, Caio, tudo bem? Eu quero que ele me pergunte. Rodei meu código, vou digitar Caio. Pressionei Enter e mostrou. Olá, Caio, tudo bem? Se eu tivesse digitado Marcos, ele teria mostrado Olá, Marcos, tudo bem? E assim por diante. Ok, pessoal? Então, através do input, nós conseguimos enviar dados para o computador e através do print, o computador consegue enviar dados para a gente. Beleza? E agora, o que nós precisamos entender também? Nós precisamos entender que a gente pode converter um dado para o outro. Imagina o seguinte caso aqui, pessoal. Eu quero fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou utilizar o comando aqui, type. Não se preocupem com ele, mas eu vou colocar ele dentro de um print, tá bom? E dentro desse type eu vou colocar o tipo de dado, no caso o nome. Então aqui eu vou executar esse código aqui, mas antes eu vou criar o nome e a idade. Idade. E aqui eu vou colocar digite a sua idade. Beleza, vou rodar esse meu código e ele vai falar, digite seu nome, vou digitar Caio. Digite sua idade, vou digitar 21. E aqui ele me mostrou o type de nome, que no caso aqui você pode perceber que ele colocou str. str é a abreviação para string. Então o tipo de dado do nome, da variável nome, é uma string. E é o que eu esperava. Lembra que eu falei para vocês aqui que Caio é uma variável, um tipo de dado string, porque é um conjunto de caracteres entre aspas? E agora, se eu der uma idade, o que vocês esperam que vai aparecer? Quem acha que vai ser inteiro e quem acha que vai ser string, tá bom? Esse aqui era para ser uma live, mas como para quem participou da live estava travando muito, eu decidi gravar. Mas pensem aí. Quem falou que vai ser um inteiro, errou novamente. Porque isso daqui vai ser uma string. Então, se eu digitar Caio, e agora está a minha idade, 21. Caio, você não falou que agora o número 21, ele era uma string? E ele é. Mas lembra que eu falei também que se esse número estiver entre aspas, ele sempre será uma string? E tudo que vem do input, tudo que eu atribuir para uma variável do input será uma string. Falar, Caio, qual que é o problema disso? Deixa eu falar para vocês. Imagina o seguinte caso. Vamos fazer um programa para calcular, para somar duas notas. Então, nota 1 vai ser igual a input, e aqui eu vou digitar, digite a nota 1. E fazer a mesma coisa, criando uma outra variável e pedindo para ele digitar a nota 2. Digite a nota 2. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável e falar que a média vai ser igual a soma, na verdade. Não vou calcular a média ainda não. Soma vai ser igual. E aqui eu preciso utilizar um operador aritmético. Eu vou adiantar essa parte da aula que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o operador aritmético vai ser o de mais. Então, eu posso pegar a primeira variável, nota 1, e vou somar com nota 2. E depois eu vou dar um print em soma. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Então, eu peguei o que veio de nota 1 e peguei o que veio de nota 2, somei isso tudo e atribuí para dentro de soma. E exibi qual que foi o resultado dessa soma. E aqui eu acho que a maioria pode se surpreender. Por quê? Vocês vão pensar que se eu digitar, por exemplo, a minha primeira nota foi 10 e a segunda foi 5, vocês provavelmente vão dizer que o resultado aqui que ele vai me mostrar na tela é 5. Mas quando eu pressiono o Enter, ele me mostra 105. Por que isso aconteceu? Porque esses dois carinhas aqui, nota 1 e nota 2, eles são strings. Então, quando a gente for somar strings, o que ele faz? Ele pega uma e coloca na frente da outra. Ele não faz o cálculo aritmético de fato, o cálculo matemático. Ele só coloca uma do lado da outra. No caso aqui, eu quero somar essas duas. E como que eu faço para realizar essa soma, pessoal? Eu preciso converter para inteiro ou float, que são os dados matemáticos que nós temos aqui. E para isso eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar o nota 1 envolto da seguinte função, int, eu abro parênteses e fecho parênteses depois do nota 1. Agora eu converti o nota 1 para inteiro e preciso fazer a mesma coisa com o nota 2. Agora eu estou realizando uma soma da conversão dos dados de nota 1 para inteiro e de nota 2 para inteiro. Agora sim, quando eu tentar somar esses dados, vai aparecer aqui nota 1 é 10 e nota 2 5. E lá apareceu 15. Agora sim funcionou, pessoal. Porque eu fiz essa conversão. Eu poderia fazer essa conversão aqui em cima, diretamente aqui, ó. Poderia colocar aqui um int. E aqui no final, calma aí que eu dei um Ctrl menos. E aqui no final eu fecho o meu parênteses. E a mesma coisa para o nota 2.
Então, eu coloquei o input inteiro dentro do meu int. Agora, tudo que retornar do meu input será um inteiro. Então, se eu digitar agora, nota, por exemplo, 5 e nota 7, a soma é 12. Aí sim vai funcionar perfeitamente. Mas aqui tem um probleminha. Essas conversões só funcionam quando existe sentido lógico, pessoal. Porque imagina o seguinte caso. Você tenta converter para inteiro o texto escrito Caio. Isso aqui vai dar um erro. Isso aqui vai dar um value error. Não é possível converter algo que não seja de base 10, como Caio, para inteiro. Então só faz sentido lógico. Essa conversão só é possível se faz sentido lógico. Então, se eu tentar converter Caio para inteiro, para um número inteiro, não tem como. Agora, 10 entre aspas, eu consigo converter para um inteiro. Então, prestem muito bem atenção se a conversão que você deseja fazer faz sentido, ok, pessoal? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, agora vocês já entenderam quais são os tipos de dados. Nós já trabalhamos com entrada de dados, que é o comando input. Entrada de dados. Deixa eu dar um espacinho aqui. E aqui também. Nós já trabalhamos com as conversões. Conversão de dados. E agora eu quero trabalhar com vocês os operadores aritméticos. Aí, beleza. Caio, o que são os operadores aritméticos? São aqueles operadores responsáveis por realizar cálculos matemáticos. Multiplicação, soma, divisão e assim por diante. Então, Caio, me dá um exemplo de um operador aritmético. O mais. Então, esse símbolo aqui representa uma soma. Me dá outro exemplo. O menos, que representa uma subtração. O barra, que representa uma divisão. O asterisco, que representa uma multiplicação. E aqui vem, esses daqui são os básicos. Soma, subtração, divisão e multiplicação. Nós temos outros, por exemplo, como barra, barra. As duas barras representam uma divisão por inteiro. Uma divisão onde não pode haver restos. Depois nós temos também dois asteriscos, que representam a exponenciação, que seria, por exemplo, 2 elevado a 5, seria a exponenciação. E nós temos também o mod, que eu acho que é o menos comum aí pelo pessoal que não é programador, mas que é muito utilizado na programação, que é o resto da divisão. Então, por exemplo, quando eu calculo lá, 10 dividido por 5, qual que é o resto da divisão que sobrou? Então, qual que é o resto de uma divisão inteira de dois números? Então, 10 dividido por 5, qual que será esse resto daqui? No caso, 10 dividido por 5, o resto é 0. Porque 10 dividido por 5 dá 2. Quanto que sobra de resto da divisão? 0. Ok? Vamos colocar isso em prática? Então, o que nós podemos fazer? Vamos pegar aqui nota 1. Nota 1 e pedir... Vamos dar um Ctrl Z aqui, que ele já vai deixar os nota 1 e o nota 2 aqui, né? Que eu quero que ele continue. Tal. E beleza. Vou criar uma variável chamada operador. Falar, eu vou atribuir para dentro dela um cálculo matemático. Esse cálculo vai ser nota 1 e aqui o símbolo mais o operador de soma e nota 2. E vou dar um print nisso daqui. Print, coloco um F para formatar a minha string. O resultado é... 2 pontos e aqui eu coloco o operador, que é a variável que fez esse cálculo. Nesse caso, então, eu vou digitar aqui 5 e 5. O resultado vai ser 10, porque eu fiz uma soma. Eu poderia fazer uma subtração, então eu coloco um menos. Nesse caso, o resultado vai ser 5 e 5, 0. Eu poderia fazer uma multiplicação. 5 vezes 5 vai dar 25. 5 dividido por 5. Vamos lá. 5 dividido por 5 vai dar 1. O que mais que temos aqui? Temos a exponenciação. Então, por exemplo, lá, vamos digitar aqui, 4 elevado a 2, por exemplo, ou seja, 4, asterisco, asterisco, 2, vai me dar o resultado de 16. 4 vezes 4, por exemplo. Se eu colocasse 4 e 3, ele traria 64. 4 vezes 4 vezes 4. E assim por diante. Depois nós temos a divisão por inteiro. O que seria a nossa divisão por inteiro? Muito parecido com a divisão comum, só que ele não vai me retornar os pontos da divisão, as casas decimais. Ele me retorna só a parte inteira da divisão. Então, vamos pegar uma divisão que não dá inteira. 11 dividido por 5, por exemplo. Aqui... eu coloquei 11 dividido por 5. Vamos digitar 11, depois vamos digitar 5. E ele vai me dar aqui, o resultado é 2.
Se eu faço isso só com uma barra, o que acontece? Se eu digitar 11 e depois digitar 5, ele vai me dar 2.2. Então, barra é uma divisão inteira. E o mod, ele é o resto da divisão. Então, vamos dar um clear aqui no terminal para dar uma limpada. Vamos rodar o nosso código. 5 dividido por 5, qual que é o resto da divisão? 0. Mas se for 5 dividido por 4, qual que é o resto da divisão? 1. Beleza? Então, 5 dividido por 4 dá 1. Aí sobrou 1 ainda. Qual que é o resto da divisão? 1. É exatamente isso que o mod faz. Ele pega o resto da divisão. E aqui a gente pode concatenar operações matemáticas. Então, aqui eu quero até dar um exemplo para vocês. Esse exemplo é muito interessante. Agora eu quero calcular a média de duas notas. Qual que é o cálculo de uma média aritmética comum? É nota 1 mais nota 2 dividido pela quantidade de notas, que no caso nós temos duas notas aqui. Quem acha que esse código aqui vai funcionar, vai realmente me dar a média? Aqui nós vamos ter um erro razoavelmente grave, caso você utilizasse isso daqui na vida real. Vamos lá, eu esqueci de dar o print, né? Então não vai funcionar, então vou colocar um print aqui, média. Vou fazer o seguinte, Python 3 index.py, rodei meu código. Vou colocar que minha nota 1 é 10, e minha segunda nota, opa, que eu digitei um caractere a mais, minha primeira nota é 10 e a segunda nota é 10. Então no caso a média tinha que ser 10, mas aqui a média foi 15. Caio, por que isso aconteceu? Quem aí sabe? Aconteceu por causa da precedência de operações. Então, nós temos aqui algumas precedências das nossas operações. Por exemplo, vamos vir aqui. O que será executado primeiro? Primeiro será executado a exponenciação e a raiz quadrada também, a exponenciação, raiz quadrada. Depois vai ser executado a divisão, multiplicação, divisão por inteiro e módulo. E só por fim será executado a soma e a subtração. Então, aqui nesse caso, o que vai acontecer? Nós temos o nota 2 dividido por 2. E depois o nota 1 mais o nota 2. Qual será o primeiro cálculo a ser executado? O que vem primeiro? Vamos lá. Exponenciação, raiz quadrada, nós não temos ali. Divisão por inteiro ou mod. Nós temos algum desses? Temos a divisão. Então, ele vai fazer nota 2 dividido por 2, que no caso dá 5. Depois, ele vai fazer nota 1, que no caso era 10, mais 5. Então, o resultado é 15. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele primeiro some nota 1 com nota 2, depois divida. E para isso, nós temos os parênteses, que é precedência máxima de operação. Então, tudo que está entre parênteses será executado primeiro, mesmo que nós temos algum operador com precedência maior. Então, o divisão, esse barra aqui, ele é um operador com precedência maior do que a soma. Mas, como isso daqui está entre parênteses, primeiro ele soma, depois divide. Vamos rodar aqui. Vamos digitar 10 e 10, e a média foi 10. Funcionou perfeitamente. Bebi uma água aqui, galera. E beleza. Vamos lá? Então aqui nós temos essa precedência de operações dos operadores aritméticos, certo? Mas esses daqui são os nossos operadores aritméticos e é muito importante que vocês saibam eles. A gente utiliza bastante no nosso dia a dia como programador, tá? Vocês precisam saber disso daqui. Depois nós vamos ter os operadores relacionais. E é muito importante que você saiba. Os operadores relacionais. Quais serão os operadores relacionais? Símbolo de maior, símbolo de menor, o igual, maior ou igual, menor ou igual. E esse daqui são os nossos operadores relacionais. Por que relacional? Porque ele relaciona uma coisa com a outra. Então, ele vai comparar duas coisas. Isso daqui é maior do que isso? Isso daqui é igual a isso? Ou isso daqui é maior ou igual que isso daqui? Isso daqui é diferente disso daqui? E aqui faltou o diferente. Beleza? Agora sim. Então, beleza. Vamos fazer um teste aqui. Vamos supor aqui que eu tenho o seguinte caso. Vou criar aqui uma variável chamada operador. E vou dar um print nela. Operador. E aqui eu vou utilizar os operadores relacionais. Para que o operador relacional funcione, precisa ter uma coisa à esquerda e uma coisa à direita dele, já que ele está comparando duas coisas. E todo operador relacional, o que ele precisa? Ele precisa retornar ou verdadeiro ou falso.
Então, é uma pergunta que sempre retorna verdadeiro ou falso. Se eu pergunto se A é diferente de B, eu posso responder somente verdadeiro ou falso. Se eu respondo se B é igual a C, ele só pode responder verdadeiro ou falso. Então, imagina o seguinte caso aqui. Vamos pegar lá, 5 é igual a 5. E aqui, pessoal, deixa eu só vir aqui, eu coloquei só um igual. Aqui é 2 iguais. Porque lembra para você que eu falei que esse igual aqui é um sinal de atribuição. Eu estou pegando algo e colocando dentro da minha variável. Agora, 2 iguais, não, é um sinal de comparação. Eu estou comparando o que está à esquerda com o que está à direita. Então, aqui eu estou comparando esse com esse. No caso, 5, ele é igual a 5? A resposta é sim, é verdadeiro. Então, quando eu rodar o meu código, o meu print tem que me mostrar true. Então, ele mostrou aqui true. Se eu colocasse aqui 5 é igual a 6, isso daqui seria verdadeiro? Não, seria falso. Então, nós temos um false, nós conseguimos comparar essas duas coisas. Poderia perguntar se 5 é menor do que 6. 5 ele é menor do que 6? True. 5 é menor do que 3, por exemplo? Agora é false. Tá lá, ó, false. 5, ele é, vamos pensar aqui, menor ou igual do que 5? E aqui ele é verdadeiro. 5 é menor do que 5? Não, ele é igual. Então isso aqui seria falso. Se eu colocasse só 5 menor do que 5, isso aqui é falso. Mas quando nós temos 5 é igual a 5, agora sim nós temos um verdadeiro. Porque 5 não é menor, mas ele é igual. Então nós temos todos esses operadores. Poderia ter um diferente também. 5 é diferente de 5? Nesse caso aqui, ele é um false. Por quê? 5 nesse caso, ele é igual a 5, não é diferente. Mas se perguntar 5 é diferente de Caio, por exemplo? Sim, isso daqui é diferente. Então, true. Ok, pessoal? Então, esses são os operadores relacionais, que relacionam duas coisas. E são operadores muito importantes. Então, quando a gente for, por exemplo, querer falar se um aluno foi aprovado ou não, o que a gente tem que fazer? Comparar a nota dele, a média dele, a média que ele tirou nas provas, e comparar com a nota que ele precisa tirar para ser aprovado. Que no caso, por exemplo, a nota que ele tirou é maior ou igual do que 6? Então a gente vai ter que fazer essa comparação. E para juntar com os operadores relacionais, nós vamos ter também os operadores lógicos. Operadores lógicos. Quem aqui já ouviu falar em tabela verdade, quem já fez ciência da computação ou alguma coisa do tipo, provavelmente já viu as tabelas verdades. Aqui o pessoal assusta um pouquinho, mas é muito simples, pessoal. Como operador lógico, nós temos alguns operadores que são muito simples, certo? Aqui nós vamos utilizar apenas 3. AND, OR e NOT. Caio, o que significa o AND? O AND significa e. Então, se isso daqui for verdadeiro e isso daqui for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Ele só retorna verdadeiro caso os dois lados que estão sendo comparados forem verdadeiros. Se um deles for falso, o e retorna falso. O OR é o contrário. O OR, se esse daqui for verdadeiro ou esse daqui for verdadeiro, retorna verdadeiro para mim. Agora, se os dois forem falsos, o OR retorna falso. Então, vamos entender aqui. Vamos aqui, vem para minha tela. Imagina que nós temos lá. Agora eu vou comparar verdadeiro e falso, tá? Então eu vou colocar aqui true, entre maiúsculo, e um operador. Vamos começar pelo AND. Então, AND. Então aqui nós temos nosso operador. Lado à esquerda do operador nós temos um verdadeiro. Lado à direita eu vou colocar um verdadeiro também. Então, esse daqui é verdadeiro? Sim. Esse daqui é verdadeiro? Sim. Então retorna verdadeiro para mim. Vamos dar um clear aqui. E aqui ele mostrou verdadeiro. Se, caso um desses lados forem falsos, false, eu rodo meu código e ele mostrou falso. Ah, mas Caio, se os dois lados forem falsos, false e false, vai ser falso também. Então, o e, que seria o AND, ele só retorna verdadeiro se os dois lados forem verdadeiros. Agora nós temos o OR. O OR é um pouco diferente. Ele retorna verdadeiro se um dos lados forem verdadeiros. Para o OR, se o lado esquerdo ou o lado direito for verdadeiro, já basta. Então aqui, nos casos, os dois são falsos. O que o OR vai falar para mim? False. No caso é false. Nenhum dos dois é verdadeiro. Mas se qualquer um dos lados forem verdadeiros, ele me mostra true. Verdadeiro. Se os dois lados forem verdadeiros, é verdadeiro também.
true. Beleza? Deixa eu beber uma água aqui, pessoal. E vamos lá. E depois nós temos o not. O not ele é bem interessante. Ele é capaz de inverter uma expressão. O not ele vem antes da expressão. Ele é diferente do or ou do and, que precisa de uma à esquerda e uma à direita. O not não. O not ele vem antes da expressão e ele vai inverter a expressão. Então, o que é verdadeiro vira falso e o que é falso vira verdadeiro. Então, aqui eu coloquei not true. Não é verdadeiro. Então, o que vai acontecer? Ele vai mostrar falso na tela. Ó. Mostrou false. Agora, se a minha expressão for falsa, ele inverte para true. Então, ele é capaz de inverter a expressão. O que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro. E é para isso que serve o not. E aqui a gente pode juntar os operadores lógicos com os operadores relacionais. Então, eu poderia perguntar, se 5 for igual a 5, ou 10 for maior do que 3, maior do que 15, na verdade. Isso daqui vai ser verdadeiro ou falso? Então, para o OR funcionar, eu preciso ter uma coisa à esquerda e uma coisa à direita. E essa coisa precisa ser verdadeiro ou falso. Aqui é verdadeiro ou falso? Não, aqui é 5 é igual a 5. Mas lembra que o operador relacional, ele sempre retorna verdadeiro ou falso? Então funciona. 5 é igual a 5, então isso aqui vai ser true. 10 é maior do que 15? False. Para o OR, se um dos lados for verdadeiro, já basta. Então o resultado disso daqui seria true. Vamos testar se eu estou certo, se eu estou falando a verdade? Aqui eu vou provar para vocês que eu estou falando a verdade. E aqui, quando eu executar o meu código, ele me mostra true. Então eu posso concatenar, juntar duas expressões, os lógicos com os relacionais. Então eu comparo se essa daqui é verdade ou essa daqui é verdade. Eu posso comparar se essa daqui é verdade e essa daqui é verdade. E poderia, no final, até inverter essa expressão. Se eu coloco o not aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 5 é igual a 5, que no caso é true, e ele vai inverter o true para falso. Então isso daqui viraria false. False. O 10 é maior do que 5? Falso. Então isso aqui tudo seria falso. Mas eu posso falar pro not inverter o resultado dessa expressão aqui. Então eu coloco entre parênteses. Então o parênteses funciona aqui dentro dos operadores lógicos e relacionais também. Então eu falo, primeiro resolvo isso daqui. O que sair desses parênteses, inverta a expressão. Então vamos lá. Aqui 5 é igual a 5? True. 10 é maior do que 15? False. Aqui é verdadeiro ou aqui é falso? Aqui é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro ou aqui é verdadeiro? Se um dos lados é verdadeiro, para o OR tá bom. Então, true. Not, ele inverte essa expressão. Então, ele inverteu o true, que virou false. Beleza? Então, basicamente, esses daqui são as junções dos operadores lógicos com os relacionais. Então, vou colocar aqui operadores lógicos, check também. Por que aqui ficou marcado, hein? Não estou entendendo. Mas tranquilo. Beleza, pessoal? E quando a gente tem o conjunto de operadores lógicos e relacionais, a gente pode trabalhar com um dos conceitos mais importantes aqui, que é as estruturas de decisão. Aqui, antes da gente dar continuidade, pessoal, ó, se você ainda não se inscreveu na Paz Tech Week 4.0, que começa dia 4 de julho, vai lá e se inscreve o mais rápido possível. A gente vai desenvolver um projeto completo para nutricionistas gerenciar seus pacientes com Python e Django para você chegar mais próximo da sua primeira vaga como programador Python e começar a ganhar salários de mais de 3.500 a até 14 mil reais. Beleza, pessoal? Então vai lá, não se esquece de participar. Se você está ficando com qualquer dúvida, vai lá, deixa sua dúvida lá no nosso canal do Discord, que é por lá que nós vamos te dar todo o suporte, ok? Então é muito importante que você esteja por lá também. Vamos lá. E as estruturas de decisões. O que são elas? Todo o código que a gente digitou aqui até então, ele era obrigatoriamente executado. Todos os códigos. A estrutura de decisão nos permite executar um bloco de código somente se uma estrutura for verdadeira. Então, por exemplo, eu só quero executar esse código se uma determinada condição for verdadeira. E para isso nós temos o if. O if, traduzindo, seria se. Então, se uma condição for verdadeira, faça isso. Isso. Essa daqui é a estrutura, função, vou colocar aqui. Ação. Beleza. Então, se a condição que estiver aqui for true, 2 pontos,
tudo aquilo que tiver um tab para dentro do if, que aqui o Python a gente utiliza a tabulação para identar o nosso código, para falar o que está dentro de uma coisa ou não, ação e ação. Então aqui, se essa condição aqui de cima for verdadeira, o que acontece aqui, os dois pontos for do lado diferente, essas duas condições serão executadas. Caso essa condição seja falsa, essas duas ações aqui não serão executadas. Calma aí que eu vou te mostrar. Ó. Então vamos lá, se, e aqui eu vou colocar uma condição, colocar o true de fato, true. Se isso daqui for verdade, printa pra mim, fui executado. Vamos testar, rodamos o nosso código, ele mostrou fui executado. Então esse código, esse print aqui, ele foi executado, porque ele me mostrou na tela. Mas e se isso daqui fosse false? O que iria acontecer? O print ele não seria executado. Quando eu rodo meu código, olha só, não me printou nada. Ok? E você já viu aquela... Tem uma piada que o pessoal usa bastante, né? Que a mãe fala pro filho assim, ô filho, vai no supermercado, se tiver leite, traga pão. Não, calma aí. Se tiver leite, deixa eu pensar aqui. Ô filho, filho, vai no supermercado, se tiver... Como é que é a mesma piada? Calma, que eu agora esqueci a piada. Se tiver... Ah, tá, entendi. Ô filho, vai lá no supermercado e traz abacate pra mim. Se tiver leite, traz 3. O que a maioria das pessoas iriam entender? Ela iria lá no supermercado, compraria um abacate, iria ver se teria leite. Se tivesse, caso leite, ela ia pegar 3 leites e entregar pra mãe. Os 3 leites e um abacate. Mas se você pensar de forma lógica, existe uma outra forma de se interpretar isso daqui. Filho, vai no mercado, traga um abacate. Se tiver leite, tinha leite? Tinha, traga 3. 3 o quê? Abacates. Então isso daqui seria o auge do objetivismo. Você está realmente sendo de fato objetivo. Então você vai trazer 3 abacates e não 3 leites. Um abacate e 3 leites. Então o filho chega para a mãe com os 3 abacates. Isso porque as pessoas não pensam de forma 100% objetiva. O computador, ele pensa. Então, aqui, quando a gente for passar essa instrução aqui para ele, eu tenho que ser, de fato, 100% objetivo. Então, por exemplo, eu poderia falar o seguinte caso. Vamos pensar aqui, eu tenho a média de um aluno, média, vai ser igual a 10, por exemplo. Eu quero falar se a média do aluno for maior, e aqui eu coloco a nota que o aluno precisa para passar, for maior do que 6, aí eu printo, print, você passou de ano. Rodo o meu código. E o que vai acontecer? Ele vai mostrar, você passou de ano, porque a média dele foi maior do que 6. Caso a média dele tenha sido igual a 2, não acontece nada. Mas agora, eu posso ter o seguinte caso, o se não. Se a média dele for maior do que 6, faça isso. Mas se ela não for, faça aquilo. E o se não, no inglês, é o else. Então, se não, eu printo reprovado. Reprovado. Quando eu executo o meu código agora, ele vai mostrar reprovado. E aqui eu poderia pedir para que o usuário digitasse a média dele. Input. Digite sua média. 2 pontos, espaço. Eu vou rodar meu código. Vamos lá. Se eu tirei a média 8, passei de ano. Se eu tirei a média 2, fui reprovado. E aqui vem algo que você tem que se perguntar da escola. Se o aluno tirar 6, ele é aprovado ou reprovado? No caso, da forma que eu fiz, ele é reprovado. Por quê? 6 é maior do que 6? Não. 6 é igual a 6. Então, se eu quiser que com 6 o aluno seja aprovado, o que eu tenho que fazer? Colocar um símbolo de igual. Se a média for maior ou igual do que 6, aí sim o aluno passa. Então, se eu digitar 6 agora, o aluno passou. Então, você como programador, por causa de um igual, você pode aprovar ou reprovar um aluno. Aí você tem que se perguntar com a escola. Você quer que com 6 ele seja aprovado ou não? Eu acho que em todas as escolas que eu conheço, com 6 o aluno é aprovado. Você fala, a média é 6 da escola. Então, com 6 a pessoa é aprovada. Não precisa tirar 6.1 para ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui são as nossas estruturas de decisão. O se e o se não. Mas, além disso, eu poderia fazer de uma outra forma ainda. Eu poderia falar assim, ó, se o aluno tirou mais do que 6, ele está aprovado. Se o aluno tirou menos do que 6, só que ele tirou uma nota maior do que 4 ainda, ele pode fazer a recuperação. Se ele tirou menos do que 4 de média, ele está reprovado direto. Como que a gente poderia fazer isso? Vamos fazer o seguinte caso, vamos digitar nota 1 aqui, vai ser igual a int, input,
digite uma nota. Digite a nota 1. E vou colocar uma outra aqui. Beleza? Nota 2. Aqui tá me dando um erro, porque eu coloquei uma aspas aqui que não precisava, né? Vamos tirar essa aspa. E aqui também. Beleza, aqui eu vou trocar para nota 2 e aqui para nota 2. E agora eu vou calcular a média desse aluno. A média é igual, isso aqui a gente já viu, a nota 1 mais a nota 2. Coloco isso daqui com precedência de operação, entre parênteses, e por fim eu divido por 2, que no caso é a quantidade média. Agora assim eu posso fazer, se a média for maior do que 6, faça isso, que no caso é print aprovado. Mas o aluno ele pode ter tirado menos do que 6 e mais do que 4. Então o que eu posso fazer? Elif, se a média do aluno, a média, for menor do que 6, end, ou seja, ela tem que ser menor do que 6, e a média tem que ser menor do que 4. Aí eu printo recuperação. E else, aqui eu posso printar, print reprovado. Então vamos lá. Reprovado. Se a média do aluno for maior que 6, aprovado. Se ela for menor do que 6 e menor do que 4, e maior do que 4, né? Maior ou igual do que 4, maior ou igual. E aqui faltou um igual também. Então, se a média for maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se a média for menor do que 6 e a média for maior ou igual a 4, ele está de recuperação. Caso contrário, ou seja, se nenhuma dessas daqui for verdadeira, se a média for menor do que 6 e menor do que 4, mas eu não preciso colocar. Igual a esse menor do que 6 aqui, eu não precisaria colocar, porque se isso daqui não for verdadeiro, isso daqui já significa que isso daqui já é verdadeiro, entendeu? A média já é menor do que 6. Se a média não é maior ou igual, ela já é menor. Mas vou colocar para fins didáticos. Mas aqui no else eu não preciso colocar. Se nenhuma dessas aqui é verdadeira, eu tenho certeza que a minha média é menor do que 4. Então vamos testar. O aluno tirou 2 na primeira prova e 3 na outra. No caso, ele estaria reprovado. A média foi menor do que 4. Se o aluno tirou 4 na primeira prova e 5 na outra, ele está de recuperação. A média foi entre 4 e 6. Se o aluno tirou 8 e 8, ele está aprovado. Então, esse nosso códigozinho aqui funcionou. Então, quando eu quero colocar um elif, é o se não se. Então, se a média for maior ou igual que 6, faça isso. Se não, mas se ela for tal, faça isso. Se nenhuma dessas expressões aqui forem verdadeiras, faça isso, que é o else. Então, o else é o se não. O elif é o se não se. Quando eu quiser colocar mais uma condição no se não, eu coloco o elif. Quando acabou tudo, eu coloco o else. E aqui eu poderia ter vários elifs. Eu poderia ter elif, xyz, elif, ação. Ação, vou colocar aqui. Depois eu poderia ter um outro elif e assim por diante. Aí você pode colocar quantos elifs você quiser, com quantas condições você queira e você achar necessário para aquele momento. Certo, pessoal? Ficaram com alguma dúvida aqui? Se ficou, grupo no Discord e grupo no WhatsApp, tá? Vai lá, não perde de forma alguma. Vocês não têm nem noção do conteúdo que eu vou entregar na PyStack Week. Eu vou entregar em uma semana, eu te garanto que eu tô te falando, em uma semana eu vou te entregar muito mais conteúdo do que diversos cursos pagos já te entregaram. Eu tenho certeza absoluta disso, que nenhum curso pago, provavelmente que você já fez, vai ter feito um projeto tão bom, tão completo, como eu vou te mostrar dentro da PyStack Week. Por isso você não pode perder de forma alguma. Já pega o seu celular agora, pega lá seu celular. Pega o seu celular e faz o seguinte, ó. Põe lá um despertador para o dia 4 de julho, beleza? Às 6 horas da manhã será liberada a primeira aula e todas as aulas ficam disponíveis apenas até o dia 10. Depois desse período você não pode assistir, você perdeu a chance de ter um conteúdo que eu poderia cobrar mais de R$1.000 e eu estou te entregando absolutamente de graça, certo, pessoal? Aqui eu importei isso aqui sem querer, vamos fechar isso daqui e beleza. Vamos lá. Aqui nós já falamos sobre estrutura de decisão, agora eu quero falar sobre estrutura de repetição, que no caso será o laço de repetição while. Tá, nós aprendemos agora, acabamos de aprender, que quando eu quero executar um bloco de código somente se uma condição for verdadeira, eu utilizo uma estrutura de decisão. Mas imagina o seguinte caso, eu quero repetir um bloco de código por algumas vezes, não importa quantas aqui. Então se eu digitar print aqui,
print e eu digitar olá, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar olá na tela quantas vezes? Uma vez. Porque eu falei para ele executar uma vez. Se eu copiar esse código e colo aqui, ele vai mostrar olá 2 vezes. Mas imagina o seguinte caso, agora eu quero executar um bloco de código, uma seguinte lógica, por n vezes. Então como que eu tenho que fazer isso? Para isso que existe o while, que é uma palavra reservada da linguagem Python, significa enquanto. Então, enquanto uma condição for verdadeira, condição, faça essa ação. Então, o while, ele é um pouco parecido com o if. Ele só vai executar enquanto uma condição for verdadeira. Mas diferente do if, ele fica executando enquanto a condição for verdadeira. Enquanto ela for verdadeira, ele vai continuar executando. Então, aqui vamos supor, eu coloco true aqui. E colocar minha ação será um print. Print olá. Vou executar esse meu código. O que vocês acham que vai acontecer? Ele está executando olá infinitamente, ó. Ele está executando, não vai parar nunca. Por quê? Essa condição aqui é uma condição que sempre será true. Então, que é o que a gente chama de laço infinito. É um laço de repetição absolutamente infinito. Ele não para nunca. Então, aqui, em vez de colocar direto true, como a gente fez no if, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso falar assim, n vai ser igual a 0. Aí eu vou falar, aqui eu vou colocar n minúsculo, né? N vai ser igual a 0. Enquanto n for menor do que 10, printa o olá. Então, o que aqui eu estou fazendo? Enquanto n for menor do que 10, printa olá. Isso daqui ainda é um laço de repetição infinito. Porque o n, ele é sempre maior do que 10. Ó, ele está printando lá. Se eu colocar aqui, print para mim o n, ele vai me printar 0 para sempre. Ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mas agora, aqui dentro do while, eu posso fazer o seguinte. Pega o n, fala que ele é igual a ele mesmo mais 1. Então, olha só essa lógica, presta atenção. O n começou valendo 0. Então, aqui eu faço, enquanto n, 0, é menor do que 10? Sim. O que ele faz? Mostra 0. Agora, eu falar aqui, n, no caso, o n, vai ser igual a 0 mais 1. No caso, é 1. Aí, ele volta para cá. 1 é menor do que 10? Sim. Então, ele printa 1 e ele faz o seguinte, 1 mais 1, que no caso é 2. Então, ele volta para cá. 2 é menor do que 10? Ele printa o 2 e volta para cá. Você concorda comigo que vai chegar uma hora que aqui não será mais menor do que 10? Aqui vai chegar 10, então vai chegar 9. 9 é menor do que 10? Sim. Printo 9, 9 mais 1, 10. 10 é menor do que 10? Não, falso. E ele para o nosso código. Então, isso daqui não é mais um laço de repetição infinito. O que eu faço? Rodo meu código novamente. Ele vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, isso aqui foi executado 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, desculpa aí, pessoal. Uma leve tosse aqui. 9 e 10. Fechou. Então, eu tive uma condição de parada. E esse meu laço aqui, ele vai executar enquanto isso daqui for verdadeiro. Então, imagina o seguinte caso. Eu quero, por exemplo, mostrar a tabuada de um número. Do número do 1 ao 10. Então, eu coloco aqui que o N1 começa com 1 e termina no 11. Porque se aqui foi do 0 ao 9, eu quero que ele vai do 1 ao 10. Eu quero mostrar a tabuada inteira do 5. O que eu posso fazer? Então, eu faço print. Aí, eu quero mostrar... vou colocar aqui. Resultado vai ser igual a n vezes 5. Então, vai fazer 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5. E depois eu dou um print em resultado. Na verdade, fazer o seguinte, né? N, aqui eu vou colocar o valor, né? Por exemplo, 1 vezes 1x5 é igual ao resultado. Se eu deixar desse jeito, quem acha que vai funcionar? Levanta a mão aí na casa de vocês. Funcionar vai, não vai dar erro, mas não vai ser o resultado que eu quero. Ele vai mostrar 1 vezes 5 para sempre, porque eu não fiz se, então, n for igual a n mais 1. Agora sim, eu posso executar esse código. E agora tem lá, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5 é 15, e assim por diante, até chegar no 10 vezes 5 é 50. Beleza? E aqui, para quem já programa em Python, vocês provavelmente preferem utilizar mais igual a 1, que é a mesma coisa. Esse código que eu acabei de fazer aqui, n é igual a n mais 1, é a mesma coisa de eu fazer isso daqui, tá, pessoal?
mais 1. N é mais igual a 1. Então, quando eu falo mais igual, eu falo N é igual a ele mesmo, só que mais 1. Então, soma 1 nele mesmo. Ou, poderia falar, soma 2 nele mesmo, soma 10 nele mesmo, e assim por diante. No caso, eu quero somar 1, eu falo soma 1 nele mesmo. Fechou, pessoal? Deu para entender essa parte aqui? E dentro do while, eu tenho uma condição de parada também, que é o comando break. Então, vamos colocar aqui. Vamos deixar a nossa tabuada. Cadê? Voltamos aqui. N mais igual a 1. Não mostrei para vocês que funciona, né? Mas funciona da mesma forma aqui. É exatamente a mesma coisa. Mas aqui eu quero colocar um if. Então, se... Aqui no começo. Se N for igual a 6, eu faço o quê? Eu dou um break. O break, ele interrompe o laço de repetição. Ele nunca mais vai executar esse código. Esse daqui para baixo. Então, se o i for igual, se o n for igual a 6, break, ele para o nosso código. Aqui eu quero que vocês percebam que a nossa tabuada vai até o 5 apenas. Ó. 1 vezes 5, 2 vezes 5, 5 vezes 5. Por quê? Quando o n passou a valer 6, esse if for verdadeiro e o break foi executado. Quando o break for executado, ele sai do laço, mesmo que essa condição ainda seja verdadeira. Então, o break é uma forma da gente sair do nosso laço de repetição, garantir que a gente consiga sair do nosso laço de repetição, mesmo que essa condição aqui seja verdadeira. Tá bom, pessoal? Então, o break ele é muito importante. E esse daqui é o laço while. Então, ele permite a gente criar tabuadas, fazer 1 milhão de coisas, como a gente vai trabalhar ainda durante essa aula. Ok, pessoal? Depois nós temos também o laço de repetição while, nós aprendemos. Nós temos um outro laço de repetição, que é o for. Laço de repetição for. Aqui eu coloquei quero colocar um tracinho. Beleza. Vamos lá. O laço de repetição for, eu quero que vocês entendam que tudo, absolutamente tudo que vocês quiserem fazer, o while é suficiente. Mas o for ele vem para facilitar. Nós, seres humanos, às vezes, fica muito mais simples a gente pensar da forma do for do que com o while. Então, a regra é a seguinte. Tudo que a gente consegue fazer com for, a gente consegue fazer com while. Mas nem tudo que a gente consegue fazer com while, a gente consegue fazer com for. Tá bom? Então, vamos lá. O for é mais ou menos o seguinte. Eu coloco a palavra for e in range de alguma coisa. Então, eu falo, ó, para a variável i, dentro do escopo de 0 a 10, printa para mim o i. Print i, por exemplo. Print i. Quando eu executar esse código, ele vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu colocasse aqui, então aqui ele sempre vai começar no 0 e vai parar nesse valor menos 1. Então, se eu colocar aqui o 200, o primeiro será o 0 e ele vai até o 199. Então, ele para sempre no último menos 1. E eu posso falar também aonde ele vai começar. Então, eu posso passar aqui, eu quero que ele comece no 0 e termina no 199. Então, eu passo o 0 e o 200. Mas o 0 aqui é o padrão. Se eu não passar nada, ele começa do 0. Mas caso eu queira que ele comece do 5, eu coloco o 5 e vai até o 9. Rodo o código, ele mostrou do 5 até o 9. Então, esse primeiro valor é onde vai começar o nosso laço. E aqui é onde ele vai terminar. E nós podemos passar um terceiro parâmetro. Opa, eu não estava mostrando na tela. Tá aqui o for. Ó. For e in range, ele começa no 5 e termina no 10. E se eu não passar nada, o que que acontece? Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Ó, se eu não passar nada, ele vai do 0 até o 9. Então, ele começa no 0. Se eu não passar nada, ele sempre começa no 0. E ele vai terminar nesse menos 1, no 10 menos 1. Então, eu poderia passar aqui. Se eu quero que ele vá para o 200, eu coloco 200 e ele não vai até o 200, ele vai até o 199. Para ele ir até o 200, eu tenho que colocar 201. Então, 201 menos 1 é até o 200. Então, o laço termina no 200. Mas eu posso falar para ele onde começar. Então, eu passo o primeiro número, que é onde começar, e onde ele vai terminar, do 5 ao 10. Então, aqui ele vai do 5 até o 9. No caso, o 10 menos 1 sempre. Se eu quisesse que ele fosse do 1 até o 9, aqui beleza. Do 1 até o 10, então 1 e 11. Se eu posso passar também o passo. Então, ele está sempre indo de 1 em 1. Então, você pode perceber aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Se eu quiser que ele vá de 2 em 2, por exemplo, 1, 3, 5 e assim, eu posso rodar o código e ele mostrou 1, 3, 5, 7, 9 apenas. Porque ele foi de 2 em 2. E aqui vai um desafio para vocês. Eu quero que vocês calculem, por exemplo, me exiba só os números pares de 0 a 99, por exemplo. A 100, na verdade. Vamos colocar aqui, de 0 a 100. Como que eu posso fazer isso? Eu posso falar, se o valor de i
Como que eu sei se o número é par ou não? Se o resto da divisão desse número por 2 for 0, eu sei que ele é um número par. Então, se i mod 2, ou seja, se i dividido por 2 e o resto da divisão dele for igual a 0, o que eu quero fazer? Eu quero que você me printa aqui o valor i. Caso isso daqui seja falso, ele não vai executar o print e ele não vai mostrar os valores ímpares. Então, eu executo o código, tá lá, ó, todos os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, até o 100. O 101 não entra, então ele não vai funcionar. Se eu quero mostrar apenas os números pares, eu posso colocar aqui um diferente. Aí ele vai mostrar 99, 97, 95 e assim por diante. E tem uma outra forma da gente resolver isso daqui, que eu vou fazer utilizando o passo. Então eu quero que ele comece, por exemplo, quero mostrar os números pares. Então eu quero que ele comece no 2. E eu quero mostrar os números pares até 100, então vou colocar 101 aqui. E eu quero que ele vá de 2 em 2, então eu coloco 2. Então, se eu começo no 2 e vou de 2 em 2, ele vai me mostrar somente os números pares, ó. Tá lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, até o 100. Isso funciona perfeitamente também. Eu consigo mostrar somente os números pares. E eu consigo fazer a tabuada da mesma forma. Então, eu quero fazer uma tabuada que vai do 1 até o 10. Então, eu posso fazer aqui print. Vamos calcular lá o resultado. Resultado vai ser igual. Aí eu vou fazer lá, i vezes, vou fazer i vezes, uma tabuada do 5, vai, de novo, vai. Então, i vezes 5, e eu dou um print em, vamos fazer aqui o seguinte, faltou as aspas, vamos mostrar lá, então. Primeiro, o valor de i, né? Depois, falar que o i está sendo multiplicado por 5, vai ser igual, e o resultado. Quando eu executo esse meu código, ele mostrou lá. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, tal, até o 10 vezes 5, 50. E eu poderia colocar um for dentro do outro. Então, eu poderia fazer for y ou x em range. Quero que vai de 1 até 11 também. Só que agora eu quero que o resultado seja igual a i vezes x. E eu quero dar um print em f de string aqui, eu vou colocar i multiplicado por x vai ser igual ao resultado. Quando isso daqui acontecer, observa só, ele vai me fazer a tabuada completa do 1, do 2, do 3 e assim por diante. Por quê? Presta só atenção. Vou colocar aqui um breakpoint e rodar o debug. Isso aqui não vai fazer com que o nosso código vá parando com o tempo, tá? Vamos lá. Aí, beleza. Então, eu executei esse primeiro laço aqui. Então, a variável i está valendo 1. Beleza? Então, ele entrou na primeira rodada desse laço. Essa rodada aqui, ele entrou nesse for agora. Então, ele entrou. Beleza, vamos para a próxima linha. Então, o i está valendo 1 e o x está valendo 1. Então, ele faz 1 vezes 1 e beleza. Aí, aqui ele exibe. 1 vezes 1 é igual a 1. Aí, vai mostrar aqui. Só que agora, esse nosso for terminou a primeira passada dele. Só que o x estava no 1, ele vai até o 10. Então, ele volta para cá e vê. Tenho que rodar mais alguma vez? Ele roda de novo. Então, o que ele faz? O x vale 2, como vocês podem perceber aqui, e o i vale 1. Então, ele faz 2 vezes 1 vai dar 2. Aqui ele vai mostrar 1 vezes 2 é igual a 2. Aí ele mostra aqui, executou o código. 1 vezes 2 é igual a 2. Continua, tal. Até que vai chegar o momento que o x vai valer, vamos lá, 7, 8, tabuada do 8, tabuada do 9, tabuada do 10. Aqui o x chegou no 10. Aqui ele vai perguntar, ó, acabou o que eu tenho que fazer? Acabou. Agora ele volta aqui para cima. Rodei meu código, ele voltou aqui para cima, ó, estão vendo? Agora o i que valia 1, ele passou a valer 2, ó. Agora esse laço começa de novo do 1. Então agora ele entrou aqui. Agora ele vai fazer 2 vezes 1 vai ser 2. Beleza, aí ele mostra lá. 2 vezes 1 vai ser 2. Agora ele volta para esse laço. Lembra que o i está valendo 2 e o x estava valendo 1? Agora o x está valendo 2 de novo. 2 vezes 2 vai ser 4. 2 vezes 2 é igual a 4. E ele me mostra aqui embaixo, 2 vezes 2 é igual a 4 perfeitamente. Então é isso daqui que está acontecendo, um laço dentro do outro. O primeiro laço só vai ser executado novamente quando o segundo terminar todas as suas execuções. Beleza, pessoal? E esse daqui é o laço for.
E vamos lá, que a gente tem bastante coisa para aprender ainda. Não se esqueça, PyStack Week 4.0, do dia 4 a 10 de julho. Vai ser um conteúdo inacreditavelmente. Tudo que eu vou passar para vocês, vocês não vão nem acreditar, pessoal. Então vai lá e assistam, tá bom? Dia 4. Já coloca o despertador aí no seu celular. Se você não colocou, enquanto eu bebo água, vou dar um tempinho até para você colocar o despertador no seu celular. Dia 4 de julho, coloca o despertador para a PyStack Week. Será a sua última oportunidade, a nossa última PyStack Week. Nunca mais vai acontecer esse evento. É a quarta e última edição. Por isso, você não pode perder de jeito nenhum. Te quero lá para você acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. Beleza, pessoal? Vou beber uma água aqui. Beleza? Ó, espero que vocês tenham colocado o despertador enquanto eu bebi água aí. Se não deu tempo, pausa o vídeo aí e continua. Só não deixa de colocar o despertador, certo? Então, beleza. Foi o laço de repetição for. Agora a gente entra em um assunto bem legal, que é também onde o pessoal fica bem assustado às vezes, que são as estruturas de dados. Caio, o que é uma estrutura de dado de fato? É uma forma da gente conseguir armazenar dados de forma organizada, que tenha um sentido, um raciocínio por trás da forma com que a gente armazena essas informações. A gente aprendeu uma forma de armazenar dados até então, que são as variáveis. Mas as variáveis, elas são muito primitivas, ela consegue armazenar um único dado ali dentro dela. Ela armazena um único nome, uma única idade e assim por diante. Aí que vem o problema. E se eu quiser de uma estrutura de dados para armazenar vários nomes, ou várias idades, ou um conjunto de nomes e idades e assim por diante? Então eu tenho que conectar várias informações e armazenar elas de forma organizada, que possua um raciocínio por trás. Seja da estrutura de dados mais básica de todas, de um vetor ou uma tupla, por exemplo, até estruturas de dados extremamente complexas, como, por exemplo, árvores e grafos. Todas elas seguem o mesmo princípio, armazenar dados de forma organizada, que possua um raciocínio por trás. E uma dessas estruturas de dados que eu quero mostrar para vocês são as listas. É uma forma da gente conseguir armazenar dados de forma sequencial, através de índices. Presta só atenção aqui, olha só que legal, pessoal. Então eu tenho lá, vou criar uma variável x e falar que ela vai ser igual a uma lista. Como que eu faço isso? Eu abro dois colchetes aqui. Eu abri esses colchetes, agora eu posso colocar informação após informação, separados por vírgula. Então aqui eu vou colocar idades, por exemplo. Idades. Então eu vou colocar lá 21,22,50,60. Então eu tinha que armazenar 4 idades. E em vez de eu criar idade 1, idade 2 e assim por diante, várias variáveis, que seria péssimo, e em alguns casos nem funcionaria, o que eu preciso fazer? Eu crio uma lista e eu coloquei separados por vírgula cada uma dessas idades. Então, a idade, vírgula, a próxima, vírgula, a próxima, vírgula, a próxima, e assim por diante. Isso daqui é uma estrutura de dados, se eu der um type aqui, idades, que é chamado de list, ou lista. Cadê? Vou rodar o nosso código Python. Aqui, cadê o Python 3, index... Ah, tá, aqui eu tô no debug, deixa eu fechar, abrir ele aqui. Vamos dar um clear e vamos rodar. Rodamos nosso código, olha aqui, ele é o tipo de dado list. Então, nós temos uma estrutura de dados aqui. Se eu rodar esse meu código, nós conseguimos visualizar essa estrutura de dados. Mas aqui que vem o mais interessante ainda, pessoal. O mais legal de tudo. Eu consigo fazer operações, eu consigo acessar individualmente cada um desses valores. Por quê? Eles foram armazenados de forma organizada, um após o outro, através de índices. Então, aqui... Se eu quero acessar, por exemplo, o número 21, eu acesso ele através do índice 0. O 22 através do índice 1, o 50 através do índice 2, o 60 através do índice 3, e se tivesse mais, assim por diante. Mas então, aqui os nossos índices acabam em 3. Então, por isso que é uma estrutura de dados. Eles foram armazenados e de forma organizada. Então, se eu der um print aqui em idades, o que eu consigo acessar? Aí eu falo, eu quero acessar um item dessa lista. Então, eu coloco colchetes e coloco o índice que eu quero acessar. No caso, eu quero acessar o índice 0. Então, eu posso rodar o meu código e ele me mostrou 21. Então, eu poderia somar duas idades. Então, idades na posição 0 mais idades na posição 1, por exemplo. 21 mais 22 vai dar 43. Fechou? Então, isso daqui é muito importante. Só é possível porque foram armazenadas de forma organizada. Se eu tentar acessar uma posição dessa minha lista que não existe, como por exemplo a 5, nós vamos ter o que a gente chama de index error. Clear. E tá lá, um index error da linguagem Python. List index out of range, ou seja, não existe esse index.
ele estourou o tamanho da nossa lista. A nossa lista ela vai dizer, ela tem 4 posições. Para eu saber o último índice, é sempre a quantidade de itens que tem dentro dela menos 1, porque começa do 0. Então, 0, 1, 2 e 3. O último é o valor 3. Então, se eu tentar acessar o 3 aqui, funciona. Vai ser o 60. Então, aqui está lá o 60. Se eu acessar o 4 já, o 4 já não funciona. Tá lá. O 4 já não funciona e me dá um index error novamente. Certo? E eu posso remover esses valores. Por exemplo, se eu der um idades aqui, se eu der um print idades, ele vai me mostrar todos os valores de uma vez só. Então, 20, 21, 22, 50 e 60. Depois eu vou dar um idades.pop. Beleza. Depois eu vou dar um print em idades novamente. Olha só o que vai acontecer. Primeiro ele mostrou 21, 22, 50 e 60, porque era o que tinha dentro da minha lista, quando eu dei esse print. Depois que eu dei esse print, eu dei um idades.pop e printei de novo. No segundo print, o que tinha dentro da minha lista? 21, 22 e 50. Então, essa função pop, ela remove, de fato, a última posição da minha lista. Isso se eu não passar nada. Se eu passar, por exemplo, aqui, eu quero passar o 1. Então, eu falo, remova a posição 1. Então, nesse caso, qual que ele vai remover? Ele tem lá 21, 22, 50 e 60. Qual que é a posição 1? O 22. Então, vai ficar 21, 50 e 60. Olha só. Ele ficou 21, 50 e 60. O 22 foi removido. Porque eu passei a posição da lista na qual eu desejava remover. Qual que é a posição dela? Qual valor tem dentro dela? O 21. E da mesma forma que eu posso remover valores dentro da lista, eu posso adicionar valores. Então, eu poderia dar um idades.append. O append eu incluo um valor. Por exemplo, 50. O 50 já existe, né? Vamos colocar 100. 100 anos a pessoa tem. É a Rainha Elizabeth. Vamos lá. Rodei meu código. Não dei print, então não vai mostrar nada, né? Então, print. Vamos colocar aqui idades. E agora observam que dentro da minha lista eu vou ter 21, 22, 50, 60 e 100. E aqui, uma forma interessante que eu poderia fazer, em vez desses dados virem prontos, vamos calcular a média de um aluno, a média de uma sala, por exemplo. Vamos fazer isso? Primeiro, tente fazer na casa de vocês. Se vocês não conseguirem, volta aqui nesse vídeo. Se conseguirem, também volta para vocês compararem o meu código com o seu. E não se esqueça, PyS Tech Week 4.0, tá? Eu tô falando isso aqui várias vezes, pessoal, porque vocês não podem deixar de participar. Vai ser a última PyS Tech Week. Vocês não têm noção do conteúdo que eu vou entregar para vocês. É um conteúdo extremamente inacreditável, da quantidade de coisas que vocês vão aprender em uma única semana. Em uma única semana eu vou te ensinar mais Python e Django do que diversos cursos pagos já te ensinaram, cobrando caro e por muito tempo. Beleza? Então vai lá, se inscreve. Agora, o que eu quero fazer? Primeira coisa, eu vou criar uma lista, no caso vai ser notas, a média de cada notas. Então, dentro dessa lista aqui, eu quero armazenar, por exemplo, médias. Então, 10, 9, a média do aluno tal foi 10, a média do outro aluno foi 9, para eu calcular a média da sala. Agora, como que eu faço para que a professora digite todas as notas? Então, eu vou fazer o seguinte, while, eu vou colocar um true aqui, então vai ser um laço infinito. Aí eu vou pedir, primeira coisa, a nota. Lembrando que aqui está notas com S, aqui com nota, sem S, é diferente. Vai ser igual a int input, e aqui eu vou colocar digite uma nota ou -1 para sair. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um if se o que a pessoa digitou, o que a professora digitou, for igual a -1, ou seja, já que é para sair, eu dou um break. Para isso aqui não ficar infinito. Se a professora não digitou -1, o que eu faço? Eu dou um notas.append, ou seja, eu vou adicionar a nota que a professora digitou dentro de nota. Dentro de nota. Tá, aí beleza. Então eu adicionei nota, que é o que a professora digitou, dentro de notas, que o append a gente já aprendeu. No final, quando a professora digitar -1, ou seja, quando ela sair do laço, por isso que eu coloquei aqui, junto com o while, eu vou colocar aqui notas, que é essa lista, para ver todas as notas que foram adicionadas ali dentro. Então, vamos lá. Vou rodar aqui meu código. Digite a nota -1 para sair. Vou digitar 4, depois 5, depois 10, depois 1. Vou digitar -1 e eu quero que meu programa feche e me mostre todas as notas. Foi o que ele fez, ó. Ele mostrou 4, 5, 10 e 1. Então, eu consegui armazenar todas essas notas ali dentro. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero somar todas essas notas.
Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer da seguinte forma, assim, ó. Então, agora eu vou fazer for i em notas. Eu posso percorrer notas e vou dar um print em i. Print em i. O que esse for faz? Ele vai percorrer toda a nossa lista. Eu vou até tirar esse código aqui por enquanto e já volto. Ó. Eu vou falar que notas vai ser igual a uma lista com 1, 5, 10 e assim por diante. Então, quando eu faço for i em uma lista, ele vai passar, o i vai passar a valer cada um dos valores da minha lista. Então, quando eu rodar meu código, ó, clear, o i vai estar valendo 1, 5, 10. Se tivesse mais itens aqui dentro, por exemplo, o 100, ele ia valer 1, 5, 10 e 100, e assim por diante. Então, da mesma forma que o for funciona com range, ele começa no valor que eu passar e termina no último menos 1, eu posso fazer a mesma coisa com uma lista, notas. Só que ele vai começar na primeira posição da minha lista e termina na última posição da minha lista. Da seguinte forma. Beleza? Vou dar um Ctrl Z para voltar do jeito que estava. Que essa parte aqui eu não tinha explicado que o for funciona como uma lista. Aí, beleza. Então, aqui vamos rodar o nosso código e ver como vai funcionar. Vou rodar aqui, então vou digitar lá. 2, 5, 6, 10, tal, menos 1. O for me printou 2, 6 e 10, que foi exatamente o que eu digitei. Mas agora eu quero criar uma variável soma, ela vai ser igual a 0. Aí, para todos os valores dentro da minha lista, eu vou fazer soma, vai ser igual a ela mesmo, mais i. Ou seja, aqui, por exemplo, o i não ia valer 2, então ele vai fazer 0 mais 2 é igual a 2. Então, o soma passou a valer 2. Na próxima passada do laço, o i vai valer 6. Então, ele vai fazer 2 mais 6. Aí passou a valer 8. Aí ele vai fazer 8 mais 10 vai valer 18 e assim por diante. E depois, no final disso, eu vou dar um print. Print em soma. Vou rodar o nosso código. Vamos lá, digitar um número. 5, 6, 7. Vou digitar menos 1 para sair. E ele me mostrou 18. Vamos colocar aqui mais uma vez. 10, 10 e 10. Menos 1 para sair, ele me mostrou 30. Então, nossa soma está sendo realizada com sucesso. Mas eu quero a média. Se eu quero a média, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir isso daqui pela quantidade de notas. E como que eu sei a quantidade de notas? Existe um comando muito simples, que é o len. Dividido, então eu vou colocar aqui a média, vai ser igual a soma, que no caso é a soma de todos os valores, dividido pelo len de notas. O len é uma função que vai nos retornar a quantidade de valores que tem dentro daquela lista. Então, no caso, se eu digitar 3 notas, o len de notas vai ser 3. Se eu digitar 10 notas, aqui vai ser 10. Vamos testar nosso código, se está funcionando? Vamos lá, vou digitar aqui, rodar nosso código. Vou digitar lá 10, 10 e 10. Então, a média tem que ser 10. Vou digitar menos 1 para sair. E eu não printei a média, então por isso que não mostrou nada na tela. Printamos a média, print média. Rodamos o nosso código. Vamos lá. 10, 10 e 10, menos 1 para sair, e ele me mostrou 10. Beleza? Se eu digitasse aqui 5, 5 e 5, ou qualquer outros números, 2, 5 e 6, nem sei qual seria a média disso, 4.33333 e assim por diante. Através disso, a gente conseguiu calcular a média de uma sala inteira. E como a gente não sabe quantos alunos tem dentro dessa sala, a gente precisou usar esse while. Então, uma hora a professora digita menos 1. Quando ela digitar menos 1, a gente sai do laço. Então, aqui a gente, ó, só nesse códigozinho, a gente poderia utilizar o que a gente aprendeu em estrutura de decisão também. Só nisso daqui a gente aprendeu. A gente usou laço for, laço while, estrutura de decisão, a gente utilizou o break, a gente utilizou variáveis, a gente utilizou estrutura de dados, a gente utilizou operadores aritméticos, a gente utilizou operadores relacionais. Então, só nisso daqui a gente conseguiu utilizar praticamente quase tudo que a gente viu nessa aula, nesse programinha simples. Então, por isso que cada ponto dessa aula é muito importante. Beleza? Então, beleza. Aqui com isso, acho que já deu para falar bastante das listas, tá? Depois nós temos uma outra estrutura de dados, que são os dicionários, que é capaz de armazenar conjunto de dados de forma organizada. Então aqui, vamos supor que eu quero armazenar uma pessoa. Eu vou abrir chaves para informar que isso daqui é um dicionário. O dicionário, ele não armazena através de índices, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ele é uma estrutura de chave e valor, ele armazena através de chaves. Então aqui é uma estrutura de chave, 2 pontos, valor. Então eu vou colocar aqui. Antes do 2 pontos, eu tenho a chave, ou seja, o que eu vou armazenar? Então, no caso, eu vou armazenar o nome da pessoa. Nome, 2 pontos, e o valor vai ser o quê? Ah, vai ser Caio Sampaio.
O que mais que eu quero armazenar dessa pessoa? Quero armazenar a idade. Então, idade. Sempre lembrando que antes do 2 pontos é tudo entre aspas. Então, antes do 2 pontos, coloquei aqui a chave do meu valor. 2 pontos e agora eu coloco o que de fato eu quero armazenar. Agora eu quero armazenar mais alguma coisa, vírgula, idade. Então, a chave novamente, 2 pontos. E aqui eu coloco o valor, 22. Vou colocar aqui, cidade, 2 pontos, Franca. Agora sim eu consigo armazenar esses dados. Eu poderia deixar tudo numa linha só, ou poderia pressionar um Enter aqui para a gente conseguir visualizar melhor, para que não fique fora da tela. Vou até organizar aqui. Eu acho que dessa forma aqui fica melhor para vocês conseguirem visualizar. Então, ó, armazenei aqui, ó, um dado, outro e outro, de forma organizada, através de chaves e valores. Se eu der um print agora em pessoa, olha só o que acontece. Roda o meu código, ele me mostra tudo isso daqui. Mas, eu quero acessar só um valor. É simples. Clear. Quero acessar aqui somente o nome. Roda o meu código, ele vai mostrar Caio Sampaio. Quero acessar somente a idade, ele vai mostrar 22. E assim por diante. E aí, para complicar, eu poderia ter uma lista chamada pessoas, na qual essa lista vai ser igual a várias pessoas. Então, eu poderia colocar aqui pessoa. Vamos tirar aqui rapidinho, só para eu dar um Ctrl C. Aí, beleza. Vou copiar aqui. Então, é o que eu vou colocar. Então, dentro da primeira posição da minha lista, eu não preciso armazenar só números ou só strings e tudo mais. Eu posso armazenar um dicionário. Agora eu vou colocar vírgula. Lembra que as listas são dados em cadeia, ou seja, através de índice, em sequência, separados por vírgula. Então, separei por vírgula e agora coloco outro dicionário. Então, aqui vai ser o Marcos Sampaio. Idade, 23 e a cidade, Ribeirão. Fechou. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou dar um print em pessoas. Print pessoas. E esse pessoa aqui de cima eu posso tirar. Agora eu tenho uma lista que armazena vários dicionários. Se eu rodo meu código, eu tenho lá uma lista com esse dicionário e esse. Poderia ter vários. Se eu acessar pessoas na posição 0, que a gente já aprendeu, eu vou ter um único dicionário. Aqui. Como isso daqui é um dicionário, pessoas na posição 0, eu posso acessar a chave do dicionário também. Pessoa na posição 0, na posição nome. Quem que é a pessoa na posição 0, na posição nome? Caio Sampaio. Se eu rodo meu código, ele me mostra Caio Sampaio aqui. Agora, se por algum acaso eu rodo aqui pessoa na posição 1, quem que é a pessoa na posição 1? É o Marcos Sampaio. Se eu rodo meu código, tá lá Marcos Sampaio. Certo? Então aqui vamos colocar aqui os nossos dicionários. E vamos para funções. Vamos lá, funções. E estamos finalizando. Funções. Fechou. As funções são algumas instruções na qual eu quero dar para o meu computador, só que eu quero executar essas instruções várias vezes durante o meu código. Então eu crio uma função para isso. E essa função é um conjunto de instruções que o computador vai executar. Então vem aqui comigo. Vamos lá. Imagina o seguinte caso. Eu tenho uma função, vai ser def, e essa função vai me mostrar exibe bom dia. E essa daqui é a estrutura de uma função. Def de definition. Sempre que eu criar uma função, eu tenho que colocar o def. Depois disso, vem o nome da função, então nome. E aqui eu posso colocar qualquer nome. No caso, eu coloquei exibe bom dia. E depois vem os parênteses, 2 pontos. Depois dos 2 pontos, tudo que tiver uma indentação para dentro pertence à função. No caso, eu vou dar um print bom dia. E depois um outro print para ter 2 linhas apenas. Tudo bom? Então ele me mostra, bom dia, tudo bom? Se eu executar meu código aqui, vocês vão perceber que essas 2 linhas aqui, esses 2 prints não foram executados. Porque aqui eu apenas defini a função. Por isso que a gente utilizou um def. Agora, para que essa função seja executada, eu tenho que chamar a função. Eu tenho que invocar. Para isso, eu coloco o nome da função, abre e fecha o parênteses fora dela. Então, a função está aqui. Em outra parte do meu código, aqui embaixo, eu coloco exibe bom dia. Agora sim, essa função vai ser executada. Ó. Rodei meu código e ele mostrou bom dia, tudo bem. Se eu chamo essa função 2 vezes,
O nosso código aqui, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. 2 vezes também, ó. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Se eu coloco 3 vezes e assim por diante. Então, sempre que eu precisar exibir um bom dia, tudo bom no meu código, eu simplesmente chamo a função. Eu não preciso executar isso daqui de novo. E aqui poderia ter qualquer código. Isso aqui é tão poderoso, por exemplo, que eu posso receber valores dentro da minha função. Como, por exemplo, eu quero uma função que soma números. Hashtag uma função chamada soma. Essa função agora, ela precisa saber quais números ela vai somar. Então, eu vou passar n1, n2. E aqui ela vai dar um resultado, vai ser igual a n1 mais n2. E depois ela vai printar resultado. Agora eu posso chamar essa função, evocar ela, soma. Só que se eu executar meu código desse jeito, reparem que vai dar um erro, que é o type error, falando que a função soma esperava 2 parâmetros obrigatórios, mas foram passados como argumentos N1 e não foram passados como argumentos N1 e N2. Então, eu preciso passar. Como que eu passo? Dentro dos parênteses, quando eu for chamar a função, eu passo o valor. Então, por exemplo, eu quero somar o valor 5 com o valor 2. Então, esse 5 aqui vai vir para o N1. Esse 2 vai vir para o N2. Então, eu faço 5 mais 2, 7. Quando eu rodar esse meu código, vamos lá, 7. E poderia ter mais um número, N3. Aí aqui eu teria que receber o N3 também. E aqui eu teria que passar o valor 3. Seria, por exemplo, 5. Então, 12 agora. Fechou? Beleza, pessoal? E aqui eu coloquei esse código que printa o resultado. Mas, no caso, eu quero retornar um resultado às vezes. Então, eu posso colocar um return. Quando eu colocar return resultado, isso daqui vai parar de exibir na tela, ó. Por quê? Eu não estou exibindo mais o resultado na tela. Eu estou devolvendo o resultado. E para isso, eu preciso pegar essa função aqui e o que retornar dela, o que ela devolver, eu armazeno, eu atribuo para dentro de uma variável, que no caso eu vou chamar soma total, por exemplo. Vai ser igual a isso daqui. Agora sim, eu posso dar um print em soma total, e soma total vai ter o resultado, que no caso é 12. Por quê? Essa função soma, o que ela faz? Ela retorna, ela devolve para algum lugar. Para eu armazenar isso, eu preciso atribuir através do sinal de operação para dentro de uma variável. Qual variável? Qualquer uma, soma total no caso. Depois eu printei soma total e faço o que eu quiser com ela. Posso somar com outras coisas, fazer os cálculos que eu quiser fazer, colocar dentro de uma estrutura de repetição, estrutura de decisão e assim por diante. Aí fica a critério do programador, o que ele vai fazer. E aqui eu poderia criar várias funções. Def multiplica. Aí pega N1 e N2 e faz a mesma coisa que isso daqui. Por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V. Então agora ele não tem mais um N3. E em vez de somar, eu multiplico. Agora, quando eu quiser fazer uma multiplicação, eu chamo a função multiplica. Multiplica. Beleza? E é basicamente esse o conceito de funções, tá bom, pessoal? Então, vou marcar aqui funções, já marquei. Vamos então para o último conceito da aula de hoje, que será o conceito de importações. Tem uma moto aqui na minha rua, espero que não esteja atrapalhando muito o barulho aí para vocês, tá? Então, Caio, imagina o seguinte caso, eu vou escrever todo o meu código, imagina eu estou construindo uma aplicação grande, o YouTube, por exemplo, ou o OBS, ou Photoshop, alguma coisa, qualquer coisa do tipo. Eu vou escrever tudo dentro de um arquivo só? Não, eu vou ter um arquivo para cada funções, para cada tipo de coisa. Então, a gente sempre trabalha com vários arquivos. Então, para o meu código não ficar muito grande, não ficar muito bagunçado, eu conseguir dar manutenção nesse código. Então, é quase impossível você criar uma aplicação de verdade dentro de um único arquivo. Para isso que a gente precisa das importações, que a gente chama de modularização. A gente vai pegar trechos do nosso código e colocar em outros arquivos. Então, imagina, eu tenho aqui o arquivo index.py, que é o arquivo principal que eu vou rodar. Mas eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado, por exemplo, cálculos. Cálculos.py. Dentro desse arquivo, eu vou copiar essas duas funções e vou colocar ali dentro. E eu vou tirar isso daqui por enquanto. E vou colocar aqui. Vamos deixar isso aqui, vamos esquecer isso daqui por enquanto. Vamos colocar isso aqui ainda não. Vou colocar simplesmente x vai ser igual a 10. Agora, se eu tentar dar um print em x aqui dentro de index, então eu coloquei um x igual a 10 dentro de cálculos.py. Index.py eu tentei dar um print nessa variável.
Se eu rodar o meu código, isso aqui vai me dar erro. Falou, o nome x não foi definido. Porque dentro do index, eu não criei nenhuma variável chamada x. Mas eu posso trazer ela de dentro desse arquivo. O que eu faço? Eu faço assim, ó, import cálculos. Aqui ele está me dando um erro, porque eu provavelmente não atualizei o VS Code. Deixa eu fechar e abrir novamente. Rapidinho. Aí, tal. Vou dar um clear aqui. Fechei meu VS Code, tem que abrir ativar o ambiente virtual e a gente já pode ver que ele ficou verdinho ali. Então, deixa eu ativar meu ambiente virtual aqui, rapidinho. Aí, beleza. Ativei ele. Agora, se eu tentar acessar o X da mesma forma, ele ainda não funciona. Rodei aqui, não funciona. Mas eu posso acessar cálculos.x. Rodo meu código novamente e agora sim ele me mostra 10. A minha webcam aqui acabou de acabar a bateria, né, pessoal? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Câmera, tal. Tela. Aqui eu vou desativar a webcam. Tal. Aí, beleza. Vou deixar sem webcam mesmo pra gente dar continuidade na aula, certo? Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Aqui agora, se eu acessar cálculos.x, isso daqui funciona. Por quê? Eu importei cálculos. Eu estou falando lá de cálculos, acesse o que tem lá dentro. O que tem lá dentro? A variável x. Se eu tentar acessar y não existe lá dentro. Aí isso daqui não vai funcionar. Fala, Caio, e se eu tiver várias coisas lá dentro, eu vou ter que acessar cálculos.x, cálculos.y. O que eu posso fazer? Colocar y igual a 5 aqui. Eu posso fazer o seguinte, from cálculos import, e aí eu importo só aquilo que eu quero. Eu não preciso importar tudo que tem dentro de cálculos. Então eu vou colocar aqui import x. Agora, se eu tentar dar um print somente em x, isso daqui vai funcionar. Cadê? Clear. Beleza? Ele me mostrou aqui 10. Aqui, isso daqui eu coloquei sem querer. Rodei meu código e ele mostrou lá o valor 10. Se eu tentar dar um print em y aqui, não vai funcionar. Mas, Caio, você colocou o y aqui, mas eu não trouxe ele aqui. Então eu posso falar importo x e importo y. Agora eu posso utilizar esses dois. Se eu colocar y aqui, ele me mostra o valor 5. E eu posso fazer isso com variáveis, classes, funções ou qualquer coisa. Lembra das funções soma e multiplicação? Aqui, multiplicacão. Multiplicacão. Beleza. Eu posso importar essas duas funções. From cálculos, import soma e importa multiplicação. Agora é muito simples. Eu poderia simplesmente vir aqui e falar total. Total vai ser igual a soma. Eu vou passar lá 3 números, né, que soma recebe. 2, 5 e 6. Então aqui, ó. Vamos lá. 2, 5 e 6. N1, N2 e N3. Vou dar um print em total. Rodo o meu código e tá lá o valor 13. 5 mais 6 mais 2. Fechou, pessoal? Então, basicamente, era isso daqui que eu queria passar para vocês, o conteúdo da aula de hoje. Espero que tenham dado para entender. Se ficou com qualquer dúvida, acessa lá o nosso canal do Discord, que a gente vai estar lá, nossa equipe vai estar pronta para tirar absolutamente todas as suas dúvidas, não importa quais dúvidas sejam elas. Se você, mas Caio, minha dúvida é boba, minha dúvida tal. Não existe dúvida boba. Vai lá na nossa comunidade do Discord. Eu e minha equipe vai estar inteiramente prontos para te responder por lá, beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a paciência e presença de todos aqui. Não se esqueçam, se inscrevam na PaisTech Week 4.0. Vai ser um conteúdo literalmente insano. Tudo que eu vou passar para vocês será a nossa última jornada juntos. Por isso que eu quero que todo mundo esteja lá comigo e não percam nenhum conteúdo e, de fato, cheguem mais próximo da sua primeira vaga como programador Python. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez todo mundo que esteja aqui e não se esquece, dia 4 de julho, a nossa primeira aula será liberada às 6 horas da manhã e fica disponível apenas até o dia 10. Depois do dia 10, você não consegue mais assistir nenhuma aula da PaisTech Week, certo? Então, basicamente, era esse daqui o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Tá aqui um resumo. Nós vimos sobre variáveis, tipos de dados, entrada de dados, conversão de dados, operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos, estrutura de decisão, laço de repetição for, listas, dicionários, funções, importações, assim, bastante coisa, tudo que a gente precisava para ter bons fundamentos da linguagem Python, beleza? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e até a próxima, pessoal!